Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte o assunto, se inscreva nos nossos canais. Nós estamos no YouTube, no Spotify, também no Instagram. E vamos juntos compartilhar os cases de sucesso do empreendedorismo nacional. E hoje a gente está recebendo aqui, honrados com a presença, Fabrício Coutinho, ele que é vice-presidente do Grupo Coutinho. Fabrício, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Espero aqui colaborar, mas aprender bastante com vocês também. Boa. Acho que todos nós lidamos, né, de alguma forma, somos clientes aí em alguma esfera do Grupo Coutinho, mas eu queria que você desse uma passagem aí das unidades de negócio do grupo, né, para explicar para todos os nossos ouvintes. Legal. O Grupo Coutinho é uma empresa hoje de 48 anos, tá, de história. Atualmente nós estamos com 49 unidades, são 37 Extra Bom, 8 Atacado Vem e 4 Extra Plus, né, totalizando essas 49 lojas. Nosso plano é fechar esse ano com 50 lojas, 2028 com 60 lojas, sempre no Espírito Santo. A gente entende que o mercado aqui ele é pujante, é promissor e tem espaço para a gente continuar contribuindo aqui com o mercado. Boa. E a gente viu recentemente, a gente estava conversando um pouco antes também, o mercado ele também está pujante como um todo, né? Chegada de alguns atacarejos, chegada de alguns outros players, assim. Esse olhar que vocês têm de Espírito Santo, imagino que isso seja uma grande fortaleza, né? Mas como que ele também, esse ambiente competitivo também corrobora com esse propósito, corrobora com esse posicionamento de vocês e como que vocês enxergam essa movimentação no mercado? Sem dúvida. O Espírito Santo, ele tá assim, ele tá sendo olhado pelo Brasil inteiro, né? De forma geral, de forma da condução política, da consistência da economia, do potencial que existe, né? E de que de fato já é, como qualidade de vida, entre outras coisas. Isso atrai gente, né? Atrai negócios e atrai concorrente, né? Opa, vou para lá porque ali o negócio tá bom. E de fato é bom, né? Agora, o capixaba, ele tem as suas particularidades, né? Mas sobretudo, ele quer entregar, ele quer uma qualidade, né? Ele quer uma extrema qualidade, ele quer atenção, ele quer carinho. Então, as empresas que consigam entender isso, né, de forma muito customizada, particular, vão se sobressair, né? Eu entendo que os grandes players que vêm com seu padrão de competitividade e que têm os seus diferenciais, eles certamente vão fazer um barulho importante, né? E tem feito. Só que o grande ponto é a sustentação disso, né? E que eu não posso falar por eles, mas eu falo por nós que estamos aqui, redes capixabas, né? Eu não falo só por mim, falo pelas redes que estão aqui, que são excelentes também, e que conseguem defender o seu território com suas vantagens competitivas. Quando a gente olha para o Espírito Santo, e aí olhando uma empresa tão longeva de várias décadas, a gente também precisa entender muito desse mercado de supermercados, de mercado de modo geral, desse histórico que a empresa vem se mantendo competitiva, crescendo, a despeito de outros players que no mercado local acabaram não performando muito bem ou que, de certa forma, foram adquiridas por grandes grupos, né? E aí o que eu queria entender de vocês é como que vocês vislumbraram que seria possível se manter competitivo com diferentes marcas, atendendo diferentes propósitos eventualmente, e como que isso para vocês se tornou uma fortaleza para ser competitivo dentro do Espírito Santo? Legal. Acho que o grande ponto central nosso, independente da bandeira, né, é a forma de a gente entregar para o cliente, né, é o atendimento. Independente se é no Extra Plus, que é um formato mais premium, que requer mais sofisticação, exclusividade, o Extra Bom, que é um supermercado mais tradicional, ou o Atacado Vem, que é o atacarejo, que é mais despojado, mais simples, todos têm o pilar central, que é o servir com paixão, né? O nosso propósito é paixão e servir, né? Isso passa por um atendimento humano, acolhedor, onde a pessoa realmente se coloca no lugar do outro, né? Para trabalhar com a gente sempre fala isso na entrada do colaborador, né? Você pode ficar aqui por muito tempo, pode ser uma passagem rápida,
Mas tenha dúvida nenhuma que se você tiver aderência com os nossos valores, alinhamento com o propósito, né, com o DNA da empresa, você vai longe. E potencializado ainda pelo fato de você gostar de pessoas e querer crescer com a gente. Tá? Quer crescer, gosta de gente, tem espaço para crescer com a gente. Né? É o jargão que a gente usa. Amor. Quantos funcionários vocês têm hoje? Hoje a gente já está encostando nos 7 mil colaboradores. É mais de 6.500, a gente tem costume de falar, mas já estamos na banda do quase 7 mil já. É o tipo de pergunta que você depende do dia, você fala, depende né? do dia. Mas, e a rotatividade realmente ela está intensa. E esse ponto que eu ia justamente pegar, naturalmente, esse é um mercado, né? Um empregador que sofre talvez um pouco mais, né? Porque tem ali uma rotatividade muito alta e você naturalmente tem que capacitar esses colaboradores que estão chegando, fazer um alinhamento de valores, como você colocou, com 6.500, 7 mil pessoas. Não é algo simples, né? Como que vocês estão aí? E onde você vai hoje em dia na roda de conversa? A dificuldade de mão de obra e tal. Tenho certeza que a gente estava conversando antes que você participa ali do ACAPS Jovem, então que isso deve ser uma constante, né, dentro dos players aí. Como que vocês, hoje no Grupo Coutinho, endereçam essa questão de mão de obra e trabalham também ali a retenção dessa mão de obra, né, para que tenha menos o turnover e você possa manter mais ali o seu colaborador fiel ali dentro de casa? Sem dúvida. A gente entende e compreende que pessoas é a base do nosso trabalho, né? A gente não consegue atingir os resultados econômicos e financeiros se não estiver lá embaixo. Lá embaixo que eu digo é na base dessa estrutura. Gente qualificada, preparada, motivada e antenada do que a empresa quer como objetivo. Então, a gente precisa de capacitar as pessoas, né? E engajar e reter. Só que, de um tempo para cá, isso tem sido mais desafiador. Ou seja, a energia que a gente tem colocado nisso tem sido muito maior. Porque realmente a correnteza está puxando para cá. Então, você tem que remar muito mais, né? Então, não tem uma receita de bolo. Mas o que a gente tem feito é se aproximar mais ainda das pessoas. Criamos um comitê de gente para falar de forma estratégica e olhar para como que a gente pode combater o alto turnover, o absenteísmo, né, a falta, buscar atrair mais as pessoas, reter mais, porque realmente tem sido um grande desafio no varejo como um todo, né? Você vê índice de desemprego baixo, que é bom para a economia, mas em conjunto a isso, você tem uma série de benefícios que acabam fazendo com que o potencial candidato ele repense, né? O nosso setor ele tem uma essencialidade muito forte, né? Ele é uma atividade essencial, né? Na pandemia, poucos estavam abertos para servir, né? E nós estávamos lá. Então a gente precisa estar aberto para servir. Isso segunda a segunda, domingo a domingo, né? Em horários que normalmente não são confortáveis para quem trabalha. Mas o nosso propósito como segmento. Isso é difícil a gente conseguir acelerar algumas questões de flexibilidade em função da essencialidade do nosso negócio. Então, esse tem sido o grande desafio. Como eu trago essa flexibilidade, né? Essa aderência ao que esse público mais jovem quer hoje, né? Com a dificuldade de fazer as coisas acontecerem e atender o meu cliente. Mas a gente tem buscado, né? Buscado fazer, dentro de uma condição, tornar a empresa mais flexível, né? Não necessariamente nas horas de trabalho, mas na forma de lidar com as pessoas, num benefício ou outro, na forma de remunerar, né? É interessante que isso que você está falando, né? A gente conversou recentemente com o Ricardo Ferraço, atual vice-governador do estado, e a gente falava sobre, vamos colocar assim, né, entre aspas, um problema bom que é o pleno emprego, né? E quando você tem o pleno emprego, você obviamente garante ali que as famílias estão tendo renda, a economia está prosperando, as empresas estão tendo um crescimento a ponto de conseguirem fazer com que a população local esteja empregada. Mas do outro lado, se você quer contratar, se as empresas estão crescendo, se você tem um déficit de mão de obra, como que você garante que haja uma ocupação daqueles espaços que você quer preencher que antes não existiam, né? E aí, obviamente, boa parte da resposta está no que você colocou, que é investir em capacitação, né? Você precisa capacitar as pessoas que eventualmente não estão empregadas e que são jovens, eventualmente,
ou que gostariam de se capacitar para um determinado tipo de trabalho, e que isso vai encaixar ali com uma eventual aderência, mas também uma atração de pessoas de outros estados, né? E aí a gente percebe, né, a gente pega o censo recente do Espírito Santo, como teve um movimento de pessoas vindo de outros estados, também por uma questão que você colocou, atrelado à qualidade de vida, renda média per capita, enfim, algumas questões nesse sentido. E eu acho que boa parte disso, né, eu queria voltar um pouco, né, para a gente entender o que você fala aí de a valorização de pessoas, de entender isso, de entender muito mais o DNA de vocês, né, como que esse DNA de vocês foi formado, a cultura do negócio como um todo, né? Me parece que você, ali próximo dos seus 15, 16 anos, né, mesmo já convivendo ao longo de toda a sua vida no negócio, né, já dentro do negócio, você começou a se inserir ali mais dentro do negócio e entender um pouco mais sobre essa cultura e, obviamente, nos últimos tempos também inserindo a sua marca, né, impactando com a sua marca ali em relação a isso. Como que foi essa jornada? Como que você entende que de fato é o DNA, a cultura do negócio? Como que isso foi forjado dentro de uma perspectiva familiar? E como que foram essas experiências, né, que você teve lá ali na sua adolescência e como que isso foi se consolidando ao longo da sua vida dentro do negócio? Legal. A empresa, eu estou a 1/3 do tamanho da empresa, né, em termos de tempo, né? De tempo de empresa, vamos botar aí 15 anos, frente 47, 48 anos. Então, eu faço parte de uma parte dessa história. E aí uma coisa que a gente traz lá do passado, né, é todo esse orgulho, essa gratidão, né, de quem começou lá atrás. Acho que é importante falar isso, porque quando eu cheguei eu tive essa oportunidade, eu tive várias oportunidades na vida, né, de estar em escolas boas, né, de me capacitar, de me relacionar com pessoas boas. Eu tive N oportunidades na minha vida. E não foi assim com meu pai e com meu avô, com meus tios, com minha mãe, que começaram lá de trás. Então, só essa pausa aqui para dar esse mérito a eles. E lá atrás, as coisas eram muito difíceis quando começaram, né? O grande diferencial nosso sempre foi o acolhimento, o atendimento. Na nossa primeira loja, a gente pode dizer que era loja, era um autosserviço bem pequenininho, né? Tamanho dessa sala aqui. Tinha um ressalto para o cliente entrar. Então, literalmente carregava o cliente. Né? Botava a cestinha do lado e carregava o cliente. Não tinha um produto. Muitas das vezes, corria no concorrente, comprava o produto para atender o cliente. Ou seja, o servir era algo maior, né? E foi isso que foi fazendo com que a gente tivesse a preferência do cliente, essa relação, e foi crescendo. Então, isso é a maior marca do nosso DNA, né? É o servir as pessoas com paixão, fazendo o seu melhor e tendo o atendimento como ponto central. E aí, para que dentro da família, né, da primeira geração para a segunda e para a terceira, isso se pendure, isso tenha continuidade, nada melhor do que a gente exercitar isso, né? Nós temos bons exemplos. Meu pai é um baita exemplo, meus tios também, minha mãe. Mas isso vem lá do meu avô e da minha avó. Meu avô com muita determinação, minha avó com muita humildade, né? Criou todos os filhos sem nenhuma chinelada, só no olhar. E então esse respeito foi sempre também uma marca, né? E o fato da gente ir para as lojas com 14, 15 anos, enquanto meus amigos da escola iam para Guarapari pegar praia, a gente estava indo pro supermercado fazer o nosso compromisso de dezembro, que era pegar aquela reta final, né? A gente entrava de férias ali em meados de dezembro, não é isso? No início de dezembro, na escola. Eu ficava até o último dia de dezembro, até o Réveillon, trabalhando todos os dias lá para poder entender como é que era o negócio, né? E nas atividades mais simples, tá? Para a gente conviver com as pessoas e dar importância àquela atividade final ali. Ao embalar, né? Atender o cliente, repor o produto, precificar de forma adequada. Mas eu entendi depois que não era isso que meus pais estavam querendo que a gente... Não era aprender a repor, né? Era conviver com as pessoas, exercer a simplicidade, a humildade, o carinho, o respeito. E isso também é uma marca que a gente carrega até hoje, né? Que é um dos nossos valores, né? Humildade e respeito. Boa. Quando pega a história, a sua jornada aqui, né, cara? Você há 15 anos e aqui
atuando como gestor de planejamento, depois na área financeira e tal, vê também claramente aqui um processo que muitas empresas padecem, que é justamente o de sucessão, de trabalho ali, de como inserir um membro da família dentro da gestão, de forma assertiva, treinando, preparando. E, cara, a gente vê muita empresa que deixa para preocupar sobre esse aspecto quando é tarde demais, né? E eventualmente até uma saída, uma finalização, a venda do negócio acaba sendo feito numa hora que não é a mais apropriada e não maximiza aquele patrimônio, aquele ativo que foi construído pela família, né? Como que é hoje esse programa aí de sucessão de vocês, o trabalho de inserção de membros da família no grupo, e como também, eventualmente, aquele que não quer seguir a carreira dentro do grupo, como que ele também é participado, né, dos principais resultados, dos principais acontecimentos, porque, queira ou não, ele também vai fazer jus ali no longo prazo, né, vai herdar ali, vai fazer parte do grupo. Então, como que funciona essa dinâmica e como que vocês foram tão exitosos aí de conseguir colocar a terceira geração efetivamente para atuar em posições estratégicas, sendo preparados para a posição, para assumir a liderança do grupo? Então, como que funciona essa dinâmica aí? Legal, Gabriel. Mais uma vez, né? Meu pai e meus tios tiveram uma bela sacada de preparar um programa de trainee, né? De proporcionar isso aos filhos e primos, né? Então, acho que também mérito a eles por ter esse entendimento dessa oportunidade, que muitas empresas, eu sei que não tem esse tipo de visão, de preparação, né? Vai acontecendo a coisa e vai indo. Então, assim, da terceira geração, nós somos em 8 primos e irmãos, né? Irmãos meus e primos. Hoje, só 3 que trabalham, tá? Que trabalham em cargo de gestão, né? Eu estou na vice-presidência, meu irmão é ligado a mim, irmão mais velho, ligado a mim, é o diretor de logística, TI, inteligência de mercado, e eu tenho uma prima que cuida do Extra Plus, tá? Mas todos os demais tiveram a oportunidade de também trilhar a trajetória aqui dentro, ou seja, fazer o programa de trainee e, caso tenha oportunidade, entrar. E todos tiveram a oportunidade de entrar e de se testar. Alguns saíram, depois voltaram, né? E outros também saíram e continuaram, e outros não entraram, né? Então, isso é muito flexível. A gente entende que se o membro da família tem vontade, ele já carrega o DNA nosso, que é uma coisa muito importante. E esse olhar de longo prazo, de perenidade, de entender que o negócio continua. Então, a gente valoriza muito de ter membros da família dentro, desde que tenham muita vontade. Por que eu falo isso? Porque a questão do conhecimento, a questão técnica, vai aprender, né? Salvo uma limitação muito grande, as pessoas vão se desenvolverem e vão se capacitar. Então, esse é um ponto. É a flexibilidade no caminho aqui dentro, tá? E do meu lado, eu tive a oportunidade de começar por uma área maravilhosa, na área estratégica, né? Conduzindo um programa de formação e de capacitação, que foi muito brilhante, me ajudou na minha capacitação e eu entrar bem na empresa, né? E aí as oportunidades foram aparecendo e eu fui me colocando à disposição, né? Eu fiz uma trajetória, quem olha, de repente, o currículo ali, ou a minha jornada, fala, pô, ele se preparou para fazer um caminho de administração e finanças aqui, de controladoria, auditoria. Não. Foram aparecendo oportunidades da empresa, foram necessidades, né? E eu me coloquei à disposição, falei, eu tô aqui, quer ir para engenharia, eu vou lá também, quer ir para o marketing, vamos embora. É o mínimo que eu entendo que eu tenho que fazer para devolver uma pequena parte do que eles fizeram pela gente, né? Então, sempre me coloquei à disposição. Acabou que foi sempre numa linha de back-office, assim, né? Então, e aí eu fui nessa linha, e o ponto que me destacou mais nessa área foi quando a gente teve uma saída de um diretor de forma repentina, e eu tava bem cru ainda, e aí meu pai me lançou lá, falou, Fabrício, tá claro que você ainda não tem o conhecimento profundo na área de finanças, na área de contabilidade, controladoria, fiscal e tal. Mas você tem, cara, você tem a vontade, e você é inteligente, você pega rápido as coisas, eu preciso de alguém de confiança ali, e vai lá. Vai tapar esse buraco, né? E aí eu fui tapar o buraco, tapei o buraco, sedimentei, criei uma estrutura e fui entreguei e realmente fui melhorando. E ele foi sentindo confiança.
de que eu era uma boa alternativa. Mas mesmo assim ele também não se sentiu seguro e eu acho que ele também não queria tomar essa decisão do sucessor dele, né? E aí meu pai foi muito inteligente mais uma vez. Ele criou um processo isento a ele para entender qual era o caminho da sucessão mais adequada para o grupo, né? Contratou uma professora de governança corporativa da Fundação Dom Cabral, onde ela veio para dentro da empresa, fez várias entrevistas com executivos, com membros da família, com gestores da família. E nesse mapa de entrevistas ficou claro que, se fosse de dentro da empresa, o nome unânime era o meu, né? Não que estava pronto, mas que tem total condições de se preparar para isso, né? E aquilo para mim também foi importante, né? Porque eu falei, pô, dá aquela relaxada, né? Assim, ó, não é meu pai que tá apontando, como é que meu tio vê isso, como é que o meu irmão mais velho vê isso, né? Que tá mais tempo aqui. Então foi uma coisa muito legal. Como é que meus pares executivos da empresa veem isso, né? Então, de lá para cá, e esse de lá para cá foi em 2020, né? Foi quando, de fato, eu me destaquei da diretoria financeira e vim para a posição atual, que é uma posição provisória de vice-presidência, porque é uma provisão de passagem de bastão, né? Porque a partir dali... Até em 2028, salvo engano, correto? 2028 é o nosso plano final. Plano, já foi 27, tá? Já esticou um pouquinho. Ou seja, 8 anos pensando ali numa passagem tranquila para que ela ocorra de forma, né, assim, da forma mais suave possível, né? Isso é uma visão de longo prazo absurda, né? E o que a gente fez agora recente, como a gente ficou 2 anos olhando para o processo da sucessão, a gente ficou mais parado, né? Aí a gente entendeu esse desconforto, porque o tempo chega, né? Meu pai, apesar de estar super ativo, tá bem intelectualmente, o físico tá bem, ele tá com 69 anos, né? Não é justo com ele, esse restante de vida dele, né? Que infelizmente é a menor parte do que ele já viveu, ele viver ainda trabalhando 12, 14 horas por dia, né? Que é o nosso ritmo é esse, né? Então é mais no sentido desse presente que ele precisa ter. De contribuir ainda com a empresa, no conselho, vai trabalhar muito ainda, mas que trabalhe de chinelo um pouquinho, né? Pisando na grama em casa, não precisa vir pro escritório todo dia. E aí nesse sentido que a gente construiu esse plano da sucessão, que finda em 2028 e que tem etapas até lá, né? E aí a gente pegou alguém para nos ajudar nisso, para ficar vigilante com a gente. A gente contratou uma consultoria específica agora para acompanhar esses 2 anos e meio de processo com encontros periódicos. E é uma coisa bem marcante, a gente já conversou com diversas empresas aqui no podcast, que boa parte delas que conseguiram, de fato, e a gente até conversava aqui antes de iniciar a gravação, conseguiram fazer um bom planejamento sucessório a partir dessa visão estruturada e de mais longo prazo de como fazer isso de forma suavizada, né? Sem que uma necessidade faça uma transição forçada ou uma necessidade realmente de um M&A. E aí vale citar, obviamente, o PAEX é um dos instrumentos que eu particularmente aqui das grandes empresas aqui, das que eu conheci, obviamente, são muito marcantes desse processo de transição. Mas uma das coisas também que é muito marcante nesse processo de trazer novas gerações para a família, geralmente quando o jovem ele se insere dentro do negócio, ele tem várias ideias, ou porque ele viu alguma coisa, ou porque ele acha que poderia ser diferente, ou porque ele olha, poxa, não é possível que quem tá aqui, que fundou esse negócio, que tá aqui trabalhando há um tempão, não vê que isso é óbvio de implementar uma mudança num processo, de fazer uma inovação, enfim. Então vem com uma cabeça, muitas vezes, de reformar, né, a construção, as bases do negócio, como se o que foi construído até então talvez não estivesse 100% pronto. Muitas vezes isso é uma oportunidade, obviamente, de refazer ali reinventar, pouco, né, de reinventar o negócio, né? Eu entendo que se a gente pega, por exemplo, né, o Extra Plus, que na minha visão ali em 2001, já olhando hoje para o mercado, né? A gente olha, tem um crescimento gigante para um mercado fitness e para um olhar mais de produtos premium. E aí, esse olhar lá em 2001, né, para mim, é algo muito pioneiro, não só aqui no Espírito Santo, mas talvez a nível Brasil. E aí, em 2010, a gente tem ali o Extra Plus Delivery, né, que foi o primeiro supermercado online do Espírito Santo. E de lá para cá,
a gente consegue colocar aí vários outros elementos, né? Você tem o próprio e-commerce, o autoatendimento, o mini mercado. Eu queria entender de você, como que você enxerga que essas inovações estão, né, dentro desse histórico da empresa, né, numa linha do tempo, como que isso foi sendo consolidado, quais iniciativas funcionaram muito bem, quais eventualmente foram testadas e descontinuadas, e o que você entende, né, olhando para essas iniciativas passadas, como que isso também vai ser implementado até atingir esse plano aí de 2028, do que vocês querem bater 60 lojas, 4 bi de faturamento. Como que é essa visão de passado e futuro e como que isso se mescla com as gerações? O curioso, você fez algumas perguntas aí, eu vou tentar responder todas, você me ajuda aí se eu esquecer de algumas. O curioso é que quem é o acelerado lá, quem é o inovador é o meu pai, é o Luiz, né? É o presidente. Ele é o visionário, ele é o estrategista, ele enxerga mais longe e a gente se esforça para acompanhar, né? E algumas vezes a gente acha que ele tá meio malucão ainda. Ele fala, pô, você tá viajando. É porque a gente não alcançou ainda. Na maioria das vezes, ele tá certo, né? E a gente não alcançou. Uma ou outra tem uma falha ali que é totalmente coerente. Mas ele é o desbravador, né? Até então eu era o financeiro, eu segurava. Não, peraí. E o Reuters aqui? Cadê? Não, vamos feeling aqui, é o empresário. Eu falei, vamos ponderar então as coisas. Então eu tenho até agora tentado sair um pouquinho dessa cadeira do finanças ali para poder me aproximar dele por toda essa virtude que ele tem dessa visão. Eu preciso aprender isso, né? E eu fui construindo uma linha mais de contraponto dele, que é muito importante também, né? Tomar decisões, você vai numa mesa, ter esse contraponto é importante. Mas você vê que eu cheguei em 2011 na gestão, tem vários feitos aí de inovação que eu não estava, então não tem a ver comigo não, né? Pelo contrário, isso é uma marca da nossa história, da ousadia, que é a marca dele, né? Então você tem a determinação do meu avô, você tem essa simplicidade e humildade da minha avó lá, que não trabalhava, mas estava por trás da família. E meu pai, se a gente tem uma marca importante dele, essa visão extraordinária, ousadia. E essa ousadia, ela mescla também um aprendiz constante. Meu pai é um aprendiz. Ele tá sempre assim, como é que é isso? Como é que é isso? Ele se infiltra nas conversas, busca entender. Ali, legal. E tá sempre provocando a gente para inovar, né? E aí, um fato curioso dessa inovação que ele trouxe, hoje a gente aprendeu a pegar uma coisa da China, aterriza no Brasil, aterriza em São Paulo, depois aterriza em Vitória, né? É uma realidade. Você tem que ir aterrissando. Ele não, numas indas dessa dele no exterior, acho que foi para Chicago, ele viu uma loja de 24 horas lá, isso tem 20 anos. Falou, vou trazer para cá. E trouxe. Não pousou no Brasil, já veio direto para cá. A loja do Extra Plus, da Praia da Costa, ela já foi 24 horas. Lá em 2002. Nossa Senhora. Olha que loucura. Era uma loucura na época, mas testou. Aí falou, não deu certo não, eu trouxe para 4 horas da manhã, para 2, para meia-noite. Hoje é 10 horas. Há 10 anos já, há 20 anos já é 10 horas e funciona. Então o que teve o aprendizado dele? Opa, preciso ir aterrissando. Até uma questão cultural do capixaba, assim, né, cara? Assim, se fosse em São Paulo, talvez... É isso, você vai aterrissando, né? Pô, o que funciona na China, funciona lá. O Brasil tem que entender, tem que acomodar. Em São Paulo, acomoda mais um pouco. Vitória, acomoda mais. Então, isso a gente aprendeu, né? A trazer um pouco disso. Então, essa parte da inovação é uma característica que ele nos impulsiona. Agora, de um tempo para cá, ele tem dividido isso mais, essa bola, né? A próprio fato da Extra Bom Honest, que é os mini mercados que a gente criou aí em parceria, né? Em sociedade com uma startup mineira, isso aí foi 100% um projeto início e meio. Não é um projeto, é uma iniciativa que está contínua. Que ele não encostou a mão. Ele, vai lá, viaja, visita, corre atrás. Quanto que é? Bora, tamo junto. Mas vai lá. Você é o responsável por isso. Então eu e minha prima, Raiza, que trouxemos isso pro grupo, defendemos no conselho e tivemos aprovação. Ou seja, responsabilidade e autonomia juntinho ali, Então isso já é uma demonstração dele de que realmente está soltando. É lógico, não é um negócio milionário, né?
Então ele também não se aproximou tanto, porque o erro ali faz parte do aprendizado. Mas também sabia que eu ia fazer um dever de casa, de cálculo, de ROI, de tudo. Eu ia fazer o papel do Fabrício Coutinho agora e dar ROI um negócio como esse, porque muita gente tem essa dúvida, né? Que são operações ali que, sei lá, a venda é relativamente... pode não ser tão alta, né? Como um ponto de venda de vocês. Não, mas é isso aí. Como que funciona de perda assim? também, de furto. De furto. Então, a gente tem... Dá ROI, Fabrício? Nós temos uma mentalidade de estressar os modelos, né? Quando a Bionity trouxe o modelo que funcionava lá, a gente entendeu que tinha oportunidade de otimizar mais, de ter mais sinergia com o nosso negócio aqui, com o e-commerce da gente. Então, a gente tornou um processo melhor e mais rentável, né? Então, a gente teve uma pequena curva ali de esforço inicial sem resultado, mas depois de 10 lojinhas, né? A gente fala lojinha porque literalmente é uma lojinha. Começou a conta já virar e hoje a gente já está com mais de 70 unidades. Então, entrega resultado. Tem uma perda maior que é previsível, né? Uhum. É estatístico a perda do mini mercado. A gente busca fazer esse trabalho da honestidade, mas tem pessoas que se aproveitam. Eu vou puxar a inovação agora sobre a ótica financeira também, que naturalmente um business no varejo com um volume de compra e venda tão alto quanto o de vocês, tem ali suas oportunidades de ganhar boas margens por meio de uma gestão eficiente financeira ali de prazo de estoque, prazo de pagamento, prazo de recebimento, etc. Como que é esse exercício para vocês assim, em termos de gestão e eficiência desse estoque, levando em consideração que são 50 pontos de vendas, mais os 70 da Bionity, por exemplo, e, cara, como que você controla logisticamente isso e também ter uma eficiência financeira para que você, no fim do dia, maximize o retorno aí? Quais são os gatilhos que você ora enquanto quem passou e liderou a área financeira do grupo? Sim. A gestão nossa de estoque, né? Aí, se a gente for olhar um pouquinho mais amplo, você tem o ciclo financeiro do negócio, onde a gente tem energia para mudar o cenário na gestão de estoque, né? Que é o prazo médio de estoque, e no prazo médio de pagamento. Uhum. Tá? Pagamento, que é a negociação com o fornecedor. O prazo médio de recebimento, isso está muito em linha com o que o cliente deseja. É verdade. Então, se eu forçar muito a barra, o cliente pode escolher outro. Mas você consegue ali, né, marginalmente mudar ali, dando algum benefício e tal. À vista e tal. Né? Mas é onde tem o menos interferência, né? Porque aí eu tenho que combinar com o cliente. Que aí o cliente tem outras opções. É um pouco mais difícil. Mas a gente olha muito de forma estratégica o ciclo financeiro, né? E o que tem acontecido é que o varejo tem esticado a corda. No passado, a gente já trabalhou com capital já trabalhou com prazo do fornecedor. Hoje em dia esquece. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem que... Você mata o fornecedor, né? Se você esticar demais. Não dá. Se eu somo o prazo do fornecedor com o prazo do meu estoque, isso realmente é muito forte. Então, eu não tenho condições hoje de trabalhar com o prazo do fornecedor mais. Uhum. Porque o prazo que eu tenho que dar para o meu cliente, mais o prazo que eu tenho de estoque, é maior do que o prazo que o fornecedor me dá. Uhum. Mas, enfim, na oportunidade em si, a gente trabalha isso muito em sinergia com o comercial. Né? O comercial tem a compra. Então, como é que eu faço uma gestão melhor do prazo de estoque e do prazo de pagamento? Envolvendo sistema, eu preciso trabalhar com a tecnologia adequada, então o sistema tem que me ajudar, o BI, os relatórios tem que estar pronto ali, o meu comprador tem que estar de frente com o seu fornecedor, com informação na mão, não dá para falar no IC, né? Fatos e dados ali. Então, o BI ajuda muito nisso, porque é isso, é fatos e dados, né? As pessoas, né, que são os nossos compradores, o time comercial, tem que estar alinhado com isso. Você me perguntou do financeiro, né? Eu estou te respondendo com o comercial. Sim. Por quê? O financeiro pode ter uma vida mansa se o comercial for eficiente. Se o comercial for bagunçado, eu vou estar morto aqui no financeiro. Uhum. Então, no varejo é muito isso. Um comercial eficiente, adequado, trabalhando de forma inteligente, ele suaviza muito a vida do financeiro. E o contrário também é verdadeiro. E tem uma ótica que a gente pode abordar aí também, que é uma inteligência de produtos também, né? Que você verticaliza, né? Isso aí acaba gerando uma oportunidade de melhorias de margens também, né?
E a gente observa que, né, no mercado, de modo geral, existe dentro do varejo não só uma consolidação relacionada a movimento de aquisições, mas também, eventualmente, ao uso de marcas próprias ou dentro de um conglomerado, né, de um consórcio ali ou de uma cooperativa, esse tipo de oportunidade de melhoria. Como que vocês olham para isso e, eventualmente, como que uma estratégia do que vocês já têm de diferentes canais e diferentes unidades de negócio, como isso eventualmente geraria uma oportunidade aí de melhorias na última linha, né, no lucro líquido a partir dessa melhoria de margem de contribuição, principalmente? Eu acho que a gente tem assim, a gente não pode ser ferro e fogo, não pode ignorar os nossos fornecedores e trabalhar fortemente com a marca própria ou as marcas exclusivas. Acho que tem que ser um contraponto. Eu tenho que fomentar, sim, um trabalho de exclusividade numa linha específica, né, com marcas próprias exclusivas, porque aí eu consigo fazer com que eu seja único para o cliente e aí ele recorra a mim, goste do meu produto e eu fidelize por isso, né, esse é um ponto. Mas também eu não posso deixar de ter as marcas consolidadas e ter a boa relação com os fornecedores, que tem todo um trabalho de inteligência, de criação, de desenvolvimento de produto. Então, o varejo tem isso, né? Eu tenho que olhar para a marca? Não, eu tenho que olhar para o cliente. O que o cliente está olhando? O cliente está olhando para as duas coisas. Só que ele está gostando das marcas próprias, né? Principalmente quando você faz um trabalho bem feito. Porque também carrega uma outra responsabilidade. Se você faz um trabalho mal feito aqui ou erra, a relação está direta com você, com a sua marca. Experimentei aquela marca tal, do supermercado tal, não gostei não. Mesmo que seja a mesma marca, mas são diferentes fornecedores que estão ali por trás desse white label, né? Aí relacionou. Se é uma relação ruim, o potencial é alto. Se for com uma marca de mercado, ela não pesa tanto o varejista com aquela falha, né? Uhum. Ela até se mantém no varejista, mas tem uma outra escolha. Diferentemente quando ela olha a marca relacionada com a sua marca, sim, e não gosta daquilo. E aí tem um ponto adicional aí que durante um certo tempo a gente observa que o Espírito Santo ele veio numa crescente de se tornar cada vez mais referência em termos de logística. E a gente sabe que boa parte dos custos que são repassados para o consumidor final está no custo de transporte. Então, lá em 2013, vocês inauguraram o centro de distribuição, né, me parece algo em torno de 165 mil metros quadrados na cidade da Serra. E eu entendo que Serra, sendo ali hoje um dos principais polos de distribuição do Espírito Santo, mas também uma ótica de exportação e importação, eu entendo que isso está muito bem posicionado. Mas eu queria entender de você como isso é utilizado, de fato, como uma vantagem competitiva e como que é a estratégia de abastecimento das unidades a partir desse centro de distribuição, ou se vocês têm algum outro tipo de estratégia de CDs mais no last mile ali, como que é essa integração sistemática também dos estoques, se eles se conversam, como que vocês foram evoluindo em relação a isso? Acho que a sua pergunta conversa com a do Gabriel, no sentido do capital empregado, lado financeiro, gestão de estoque. Então, o fato de você ter um CD adequado para armazenar os seus produtos, você consegue otimizar a logística e a gestão de estoque. Ao invés de eu entregar em 49 lojas, eu vou entregar no CD. O fornecedor entrega no CD. Uhum. Então, parte desse ganho que ele tem, dessa economia, ele transfere para a gente. Porque a gente vai fazer o serviço para ele. Teoricamente, porque eu falo teoricamente, que muitas das vezes a gente acaba falhando também. Uhum. Mas a tendência, né, e de fato quando a gente olha os últimos 10 anos com o novo CD, a gente aprimorou a entrega para nossas lojas. Então, eu vou precisar mandar um pallet para essa loja? Não. Eu mando 2 caixas para essa loja. A separação é no CD. Então, eu consigo trabalhar de forma mais eficiente o estoque. Muito mais eficiente e no menor prazo, dentro da necessidade da loja. Porque loja é para vender para o cliente, não é loja para ter depósito. A gente trabalha muito nisso, né? A gente tem até um trabalho forte de querer aprimorar mais isso ainda. O estoque tem que estar mais no CD e menos nas lojas. Mesmo no CD ainda, é ter o adequado. Então, dificilmente a gente teria os níveis de estoque que tem hoje
se a gente não tivesse um CD parrudo hoje. E na época que quando ele foi viabilizado, ele olhou para o presente e futuro, né? Ele olhou, aonde que eu coloco o meu CD para atender bem as lojas de hoje, mas principalmente com o olhar do futuro. Como a gente tinha um olhar muito forte para a Serra, que é nosso principal município de loja hoje, 16 lojas são na Serra, a gente escolheu a Serra como esse eixo estratégico para o CD. Esse fato que você relata me lembra muito, eu já vendi para alguns supermercadistas, e o cara indo lá bater a mercadoria e ficando horas ali esperando dentro da loja, porque realmente é um CD, a loja é loja CD, e aí a operação naturalmente não é especialista ali no CD, então você tem uma operação pujante acontecendo ali, e algumas carretas ficando lá horas paradas, e muitas vezes quando a gente ia contratar um frete para entregar, o cara batia o nome lá no cliente, é o supermercado X, então aqui tem um custo adicional, porque a gente vai ficar parado tanto tempo e tal. E isso reflete, como você colocou, né, na questão do preço, né? Agora, corroborando com essa pergunta também, é o modelo mais praticado, assim, do que você vê de players do tamanho de vocês? Ou essa foi uma aposta e uma vantagem competitiva que vocês carregaram de ter um CD só e fazer a própria distribuição, né? No final das contas, você assume a responsabilidade do last mile aí e da distribuição, e naturalmente você consegue ser mais eficiente, né? A operação chega lá, é o seu sistema, é o seu carro, é uma operação muito mais fluida, eu imagino, principalmente na loja. Porém, também ali deve ter os seus desafios da gestão do CD, que é um CD também muito mais parrudo, né? Então, assim, é uma vantagem competitiva do Grupo Coutinho, e outros modelos atuam de forma semelhante? Como é que é essa operação? Eu não vou me arriscar em falar que é uma vantagem competitiva ainda, mas caminha para ser, e é nosso objetivo que seja, tá? E nós temos a capacidade para isso, e fizemos aquele CD daquele porte para isso, tá? Porque a gente entende que tem condições disso, mas é uma boa prática, tá? Quando você tem um raio de atuação ali de 200 quilômetros, né, com uma quantidade X de loja, com um CD parrudo, você consegue atender com qualidade e de forma mais eficiente. É lógico que se eu tivesse 150 lojas, muita loja dispersa, eu teria que pensar em outros pontos de apoio, né? Mas não, 90% das nossas lojas estão no raio de 60 quilômetros, né? Então, e eu chego com 1h30 nas lojas. Mais distante para o sul é Anchieta, com 2 horas. Mais distante para o norte é São Mateus, 4 horas. As duas de São Mateus dão um trabalhinho a mais em termos de logística. Mas aí a gente já, de forma inteligente, já leva caminhões maiores para abastecer durante mais tempo, para não ter que ir com uma frequência maior lá, né? Boa. Então tem um trabalho de inteligência, e aí um ponto importante aumenta a responsabilidade da unidade ser centralizada, né? Sim. Porque se eu erro aqui, eu erro para 50. Então esse é um ponto de atenção. Você erra na compra, né? Falta para 50. Exatamente. Né? Então aumenta a responsa da turma centralizada, mas a gente entende que é o caminho. Isso é uma das coisas que me faz pensar, por exemplo, a gente falou, né, sobre ciclo financeiro, ciclo operacional, prazo médio de pagamento e uma ótica do comercial atrelado à inteligência de compras. Né? Mas eu queria dar um passo pro lado em relação a gestão de capital de giro, porque quando a gente fala de um crescimento acelerado como o de vocês, daqui a gente está com 49, e em 3 anos vão ser mais 11 unidades apenas de supermercados. Naturalmente, esse crescimento ele exige uma alocação de CAPEX, exige também, né, ali traduzir aqui de capital intensivo ali para ser inserido, né, nos negócios, para aquisição dos ativos, enfim, para colocar isso tudo de pé. Mas também uma necessidade de capital de giro para poder performar estoque, para eventualmente continuar esse giro ali acontecendo. Qual é a lógica que vocês têm utilizado para esse crescimento, para sustentar, se vocês, né, têm a geração de caixa de forma suficiente para prover essa necessidade de CAPEX e de OPEX, e como vocês vislumbram a oportunidade de eventualmente aí trazer outros modelos societários que possam potencializar ainda mais, não apenas aqui no Espírito Santo, né, que eu entendo que é a tese principal de vocês, Isso. mas eventualmente algum tipo de intenção para fora do estado, enfim, a nível Brasil. Sim. O nosso plano está muito claro, né? E é plano até 2028.
né? Fora isso, a gente estaria aqui viajando mais um pouquinho, né? Numa intenção, né? Então, dentro do plano, o plano passa por uma sociedade como está, né? Não necessitando e não tendo interesse de outros sócios, né? A estrutura de capital nossa, ela é mesclada com capital próprio, né? Ou seja, de 100% do que o negócio gera de caixa, de resultado, a gente pode dizer que 80% é reinvestido, tá? Reinvestido para o próprio caixa. Então, eu injeto caixa com o próprio resultado. 10% a gente distribui dividendos e de 10% a 15% a gente distribui em PLR, né? Então a gente tem 75% aproximadamente reinvestindo, tá? Só que o nosso negócio exige também, como a gente tem um plano de investimento, de reforma importante, a gente complementa isso com capital de terceiro, né? A gente acessa o capital de terceiro, né, bancos, e nos ajudam aí a fazer essa ponderação da necessidade para suportar o plano de investimento, né? Sempre em equilíbrio ali com a capacidade de dívida de forma equilibrada, né? E isso dita também um pouco o ritmo de crescimento. Como o nosso ritmo de crescimento ele é moderado, eu não tenho necessidade de expandir desse capital que eu tenho hoje para que eu tenha intenção de outros sócios, né? Vamos dizer assim. Então, no passado, a gente já teve vários aprendizados com alavancagem alta e que a gente entende agora que a gente precisa andar mais na linha. E esse crescimento, que a gente considera moderado, tá? De 49 para 60 lojas, estamos falando em 11 lojas em 2 anos e meio, né? 26, 27, 28, não, 3 anos e meio. 3 anos, esquece esse ano. Então, 10 lojas em 3 anos. Em 2020, nós abrimos 9 lojas em 11 meses. Foi uma loucura, a oportunidade que teve na época. Então, a gente entende que, de uma forma mais cadenciada... Uma oportunidade muito mais atrelada, talvez. E nosso negócio não é ser o maior, né? É ser relevante. É ser líder em relevância para o cliente, né? No coração mesmo, né? Ter a marca lembrada de forma positiva. Não é ser, eu quero ser o maior, faturar mais. Não necessariamente. E como você vê... Nem sempre ser o maior é uma vantagem, né? Então... E como você vê essa inserção, por exemplo, de grandes empresas, vai a citar, por exemplo, a Amazon, Mercado Livre, grandes plataformas que acabam sendo também uma oportunidade ou de você se inserir dentro de um marketplace, né, com diferentes marcas, enfim, ou de você ser também um marketplace, né? Mas trazendo um elemento adicional para isso, entendo que existe uma perspectiva aí relacionada à tendência de consumo também, né? Como vocês têm olhado para essas novas tendências de consumo e perfil de consumidor realmente, e como que eventualmente esse perfil se traduz em formas de compras, né? O bom, não falo que é coincidência não, porque a gente entende que isso é parte da estratégia. A gente funciona um pouco como camaleão, né? A gente tem o Extra Plus, o Extra Bom, o Atacado Vem. Então, você tem a sensibilidade de todos os públicos, né? Em determinados momentos, determinadas regiões. Então, essa sensibilidade a gente acaba tendo, né? E apostando com uma bandeira a outra em função da oportunidade que tem, né? Então, se eu tô com uma oportunidade, uma loja menor, numa área premium, eu solto a opção do Extra Plus. Se eu tô em grandes vias de alto fluxo, em regiões mais populares, o Atacado Vem, né? E o Extra Bom acaba permeando em mais, porque ele tem a própria flexibilidade dentro dele. Lojas de 1.000 metros, lojas de 3.000 metros. O próprio Extra Bom, né? Então, esse é um pouco da flexibilidade que a gente tem para olhar isso. E quando a gente olha a tendência, né, inovação, consumo, normalmente inovação e tendência, vocês podem concordar ou não, mas é uma percepção que eu tenho, de que isso começa muito na classe mais nobre, né? E aí depois as coisas vão se popularizando e ganhando forma e contorno. Então a gente tem essa oportunidade de testar a inovação, entender a aderência aqui e depois isso vai permeando nas outras bandeiras, né, que a gente tem. Não sei se eu te respondi. Sim. Fabrício. Porque eu entendo que existe hoje uma necessidade muito grande de você atender diferentes
eu acho que um público mais jovem tem vindo muito com característica de buscar saúde, produtos ali com que a pessoa observa o rótulo, então acho que tem muito disso, mas eu concordo, obviamente, que existe esse cascateamento realmente ali de testes de determinados tipos de produto e conforme isso vai se popularizando, você consegue atender uma fatia maior de mercado também. E eu lembrei do negócio, você falou da Amazon, né? Quando a gente fala do online é uma realidade, não é uma coisa assim, uma transformação absurda, igual foi para outros setores, né? Você pensa no setor de eletro, né? Foi um absurdo, né? A mudança que teve no nosso comportamento para comprar uma geladeira ou uma TV. Eu não me lembro a última vez que eu comprei em loja, não lembro. Supermercado é um pouco mais difícil isso acontecer. Você compra categorias nesses marketplaces. Agora, uma compra completinha, com perecíveis, hortifruti, açougue, pão, você consegue comprar na nossa loja. Comprei recentemente. Completinho. Fui lá, retirei, fui pelo site e tal, fácil. Bem mais simples. Acho que agora eu vou, inclusive, virar consumidor online. Que bom. Ainda pode repetir a lista padrão lá ainda. Pois é. É só alterar um item ou outro. Eu faço Às isso. vezes eu fico perdido, por mais que eu compre os mesmos produtos, eu falo, pô, onde tá isso mesmo? A gente já seleciona lá, já pega. Então. Fazendo um merchanzinho aí. Ô, Fabrício, fazendo as contas aqui, cara, 28... A gente completa 50 anos, não sei se foi pensado proposital essa sucessão, e aí você vem também imagino, né, pensando em novas ideias, novas propostas. Então, assim, o que vocês estão preparando para esses 50 anos e como que você vislumbra aí, já imaginando que lá na frente você vai estar liderando o grupo, esses próximos, né, 50 ou próximos 10, 20 que você vai estar à frente do grupo aí, o que vem por aí nesses primeiros 50 que nós completamos e nos seguintes? Chega a arrepiar aqui, ó. É uma pergunta forte, né? Eu acho que tem 2 pontos importantes, né, que eu tenho que ter, porque aí não tem mais uma sombra direta do Luiz ali, né? Ou seja, ele vai para um conselho e, Fabrício, agora vamos lá, vamos querer te ouvir, né? A gente já é participativo nessas questões, mas sem dúvida que lançar o próximo plano, né? Plano de crescimento. Então, o que você me perguntou um pouco antes, né? O que a gente fala é o plano de 28, 60 lojas, né? E depois? Então, certamente tem algo para ser compartilhado no olhar da perenidade e do crescimento, né? E o outro, como responsabilidade que eu tenho, é de já, no dia 1, já pensar em quem que vai ser o meu sucessor. Perfeito. Né? Porque é assim que a banda toca e eu entendo que a empresa vai continuar firme e eu vou ter um tempo ali, né? Uma década, talvez mais, um pouco, para poder fazer a minha contribuição, né? Boa. Cara, queria agradecer demais a sua participação aqui, desejar mais sucesso ainda, né, pro grupo e, pô, que essa gestão aí, né, que você esteja à frente dela, seja de tantos legados, tantas inovações, tantas entregas, né, quanto foi a do Luiz, né, e vencendo naturalmente a da terceira geração, né? Então, parabéns pelo trabalho e ainda mais sucesso para vocês. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa. Fabrício, novamente, muito obrigado. E você que chegou até aqui, se você gostou desse episódio, acha que ele pode fazer a diferença na vida de alguém, compartilha com essa pessoa. E se eventualmente você ainda não é inscrito no nosso canal, eu queria te convidar para fazer isso agora. Ativa também as notificações, clica nesse sininho aqui embaixo para você não perder nenhum novo episódio. E fica a dica também para você maratonar todos os episódios que já estão disponíveis aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.